O assunto da aula de hoje é a temática dos conhecimentos prévios e das vivências dos alunos. Esse assunto está elencado no nosso plano de ensino, ok? Essa aula é a seguinte. Nós vamos começar a falar sobre Thelma Weiss. Thelma Weiss. Thelma Weiss tem uma obra denominada Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem. É o diálogo entre o ensino e a aprendizagem. Diz ela o seguinte, que o professor tem a necessidade de ouvir o aluno. O diálogo leva a uma diminuição do fracasso escolar. Compreende? Então, o professor tem a obrigação de ouvir o aluno, pois o diálogo leva justamente a falta de diálogo, né? Leva o aluno ao fracasso escolar. O que é fácil, o que é difícil para os meus alunos? Primeiro eu tenho que perguntar para eles. O que é fácil, o que é difícil? Para eu perguntar, é melhor eu estar dialogando com ele, né? E descobrindo exatamente o que é fácil para ele e o que é difícil para ele. O educar, ele é complexo, né? Sabemos nós que é complexo. E que o que é difícil para os nossos alunos é muito difícil de maneira geral. Mas às vezes encontramos alguns alunos que estão mais à frente, outros menos, né? Então nós temos que ter a perspicácia de desenvolver um trabalho com os nossos alunos, de descobrir o que eles não sabem, através do que eles sabem. O educar é complexo. Então, o ponto de partida chama-se conhecimento prévio do aluno. São ideias, informações e representações que sustentam a aprendizagem do aluno sobre um novo tema. Então eu tenho que descobrir quais são os conhecimentos prévios do aluno, para que eu possa desenvolver nele o que ele não sabe. O professor, nesse sentido, é um mediador. Ligar o aluno ao objeto, né? Ele vai agir, vai participar, ele vai gerar autonomia, ou seja, a capacidade de tomar decisões. O aluno tem que ter também a capacidade de tomar decisões. Então, partindo do conhecimento prévio do aluno, que vai aumentar o fluxo de informações entre aquilo que o professor quer desenvolver e aquilo que o aluno já sabe. Então, o aluno é um aprendiz, né? Aprendiz. E o professor deve estimular o aluno para ele repensar, para ele refletir. O professor ajuda o aprendiz a reestruturar os seus esquemas mentais. Deve construir uma ponte e não um abismo. Então ela diz até uma Weiss, o professor deve construir uma ponte e não um abismo. Então uma Weiss defende uma abordagem denominada de construtivista. Abordagem construtivista. Por que isso? Porque ela é adepto do construtivismo de Jean Piaget. Então o professor vai intervir da seguinte forma. Primeira coisa, deixar o aluno mostrar o que ele sabe. Deixar o aluno mostrar o que ele sabe. Depois, conhecer o aluno, suas posturas, suas ações. Terceiro, compreender como o aluno pensa, como ele constrói o conhecimento. Como o aluno constrói o conhecimento. E depois, então, a quarta ação é a intervenção. Então, podemos voltar a falar sobre isso. Primeiro é deixar o aluno mostrar o que ele sabe. Segundo é conhecer o aluno, as suas posturas e as suas ações. Terceiro é compreender como o aluno pensa, como ele constrói o conhecimento. E o quarto é a intervenção. Assim, considerar os conhecimentos prévios dos alunos é um pressuposto pedagógico, né, presente nos documentos oficiais que são voltados para o ensino público no Brasil.
O exemplo das orientações, digamos, curriculares, né, publicadas, digamos assim, no ano de 2007, pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, é um caso notório, pois ele trata da orientação curricular dos nossos componentes que nós estamos com essa disciplina no dia de hoje, que é Geografia e História. E de lá eu extraí este excerto. O desenvolvimento dos raciocínios espaciais, os trabalhos com conceitos, interrogar a realidade de forma problematizadora, interagir com o conhecimento prévio dos alunos e considerar a unidade da geografia são alguns dos desafios postos para os professores e estudantes na escola. Sim, tratando especificamente da questão dos conhecimentos prévios, no currículo também de História e de Geografia, chegamos a afirmar o seguinte: independente da denominação, conhecimentos prévios, concepções intuitivas ou espontâneas, cultura primária, representações sociais, o universo vivencial, as pesquisas educacionais apontam, já há algumas décadas, que essa bagagem dos alunos deve ser considerada e trabalhada na educação escolar. É uma questão de currículo, né? O currículo oculto que o aluno traz para a sala de aula, não é isso? Então nós temos que trabalhar com aprendizagem significativa e buscar saber o que o aluno sabe, tá? E aquilo que ele tem maior facilidade de aprender. Então, planejar atividades que visem fazer com que o aluno passe de uma experimentação ou investigação espontânea para um fazer científico, transita exatamente pelo rastreamento das suas opiniões, conforme já assinalado por Gaston Bachelard. Isso no início do século XX. Né? Transita pelo rastreamento de eu saber o que o aluno sabe, né? Para que eu possa desenvolver o que ele não sabe. A utilidade, a importância dessas opiniões no processo do ensino reside exatamente, basicamente, no fato de servirem para que os alunos consigam explicar o mundo ao seu modo, segundo um outro autor denominado Gonzalez. O conhecimento prévio no ensino da geografia, segundo Piaget, diz o seguinte: o fato essencial que convém aqui partir é que nenhum conhecimento, mesmo perceptivo, constitui uma simples cópia do real, porque contém um processo de assimilação de estruturas mentais anteriores. Tanto que nenhum conhecimento prévio constitui uma simples cópia do real. Então o aluno tem um conhecimento prévio de um assunto, mas não na totalidade que ele deveria saber. E o aluno e o professor têm que explorar esse conhecimento prévio que o aluno traz para a sala de aula. Então cabe frisar aqui que esta estrutura não existe enquanto objeto, no sentido de sensorialidade, sensorialmente, né? Sensorialmente perceptivo, né? E sim enquanto processo. Né? Segundo Garnier, as estruturas mentais são formas de equilíbrio sucessivos, né? Cada uma delas mais avançadas em relação às precedentes. Então, desenvolve estruturas mentais no conhecimento que você vai adquirindo, você vai somando esse conhecimento, né? Faz com que você vai aprendendo cada vez mais. Então, estudar uma estrutura mental, portanto, é desvendar como um sujeito interpreta a realidade quando se solicita a ele
elaboração de um mapa mental, por exemplo, né? Segundo o Castelar. Então, estudar a estrutura mental solicita desvendar o modo como o sujeito interpreta a realidade. Então, buscar os conhecimentos prévios dessa pessoa que você está trabalhando. Assim, logo na aula, pode-se aprender aí exatamente a aprender a estrutura mental dos estudantes a partir da sua linguagem, seja ela escrita, seja ela oral. Então, descobrir o que o aluno sabe. O exercício que solicita ao aluno elaborar um mapa cognitivo pode ser revelador da sua estrutura mental, sem dúvida, sem sombra de dúvidas. Se não no todo, pelo menos em parte, né? Quais foram as estratégias utilizadas para elaborar o mapa mental? Avaliar a estratégia do aluno na realização de uma atividade é uma grande medida. Decifrar a sua estrutura mental. É difícil para o professor fazer isso com uma sala de aula de 30 alunos, 35 alunos, mas ao mesmo tempo é função do professor fazer essa avaliação. Todos esses fatores que nós estamos desenvolvendo influenciam no processo de aprendizagem do estudante, na sua aquisição de conhecimento. Assim, num contexto de sala de aula e do planejamento das aulas de geografia, por exemplo, dois polos de análise parecem evidentes. Primeiro é o polo cognitivo. O que é isso? É o polo de conhecimento que ele traz, né? A estrutura do assimilar e interpretar a realidade e criar o objeto pela interpretação. Segundo é a assimilação. É o ato criador, né? É o ato de criar e assimilar. E nós sabemos que, segundo o Piaget, primeiro nós temos que fazer com que o aluno assimile para depois ele acomodar, né? Mas só que nós sabemos também que, segundo o Piaget, para que o aluno assimile, ele tem que livrar-se de todo o conhecimento que ele tem e receber um conhecimento novo. É nesse momento que o professor desenvolve as suas atividades de ensino e aprendizagem. Essa discussão faz parte do debate travado na epistemologia genética desenvolvida por Jean Piaget durante o século XX. Ok. Assim, os conhecimentos prévios dos alunos do ensino de geografia, pensamento dos alunos e da conjuntura social, política, econômica e cultural acontecem. Os fenômenos psicológicos são os processos subjetivos da atividade cultural prática e da atividade cultural e do lado objetivo aí, prático dos fenômenos psicológicos que compõem a vida social organizada. Assim, nessa relação, a atividade prática talvez seja o momento mais importante, porque ela insira e organiza os fenômenos psicológicos. É na prática que o aluno aprende, não é isso? Mas as atividades nunca estão separadas dos fenômenos psicológicos. Desse modo, a opinião do aluno, mesmo que equivocada, sob determinado ponto de vista, é uma matéria-prima que o professor vai trabalhar. Para o professor iniciar o desenvolvimento de uma tarefa que desperte, estimule e provoque o estudante a rever a opinião que já possuiu. Né? Compreendemos que as respostas destas questões poderão ser elaboradas pelos professores de geografia ao relacionarem a sua prática diária com os fundamentos teóricos que balizam o seu trabalho em determinado momento da sua carreira profissional. Cabe aos docentes e à equipe gestora estabelecer as condições adequadas na escola que permitam, sem sombra de dúvida, deixa eu admitir aqui, que permitam, sem sombra de dúvida, ocasionando assim aprendizagens significativas. Acerca dos conteúdos conceituais e temas tratados nas aulas de geografia.
Assim, o aluno vai aprender a partir do que ele quer aprender, através de uma aprendizagem que tenha significado para ele, né? Esta seria uma das estratégias plausíveis, na verdade, onde trabalha-se para que o docente adquira, né, para que ele adquira as suas ações. Então, cabe à equipe docente, gestora, estabelecer as condições adequadas para que o aluno possa aprender. Assim, no ensino, a aprendizagem de história, segundo Husserl, diz que a didática da história está relacionada primeiramente com a pedagogia do saber fazer, que ela é ensinada e aprendida pelo fazer. Esta metodologia, denominada por metodologia de instrução em história, este autor, Husserl, considera ainda uma outra didática, nomeadamente a didática da educação em história, a qual ele diz o seguinte: estabelece os objetivos e as formas da educação histórica dentro de um dado contexto político, social, cultural e institucional, bem como nos indica quais os meios práticos pelos quais os objetivos serão alcançados. Ótimo, né? Quando nos passa assim um conhecimento onde há um caminho que eu possa seguir e desenvolver o meu trabalho, embora os alunos são muito diversos, os conhecimentos variam de forma bombástica, podemos até dizer, né? Mas nós temos que buscar esse conhecimento dos alunos, né? Então vejam, no caso da disciplina de Geografia, a aplicação das teorias de aprendizagem incorre da mesma forma, ou seja, não é possível afirmar que existe uma e só uma forma de organizar a aprendizagem de geografia segundo as teorias da aprendizagem. Assim, se o professor X, digamos, determinado professor, a teoria da aprendizagem é utilizar a teoria comportamental, para o professor Y, pode eventualmente ser a teoria da aprendizagem humanista, correto? E também para acontecer que o professor H considerar pertinente orientar-se pela teoria comportamental e cognitivista. Simultaneamente, basta que para isso justifique a sua opção e que o aluno aprenda. Contudo, segundo o professor Herculano Cachinho, a conceptualização das aprendizagens em geografia alicerça-se na relação saber-fazer específico da geografia. Esta é fruto dos diferentes paradigmas e escolas de pensamento com as teorias de aprendizagem e as finalidades da educação geográfica. Assim, a importância dos conceitos prévios na aprendizagem é um conceito, de acordo com Silveira, que diz o seguinte: é uma noção, é uma ideia, é uma imagem objetiva. O conceito é abstrato e geral, refletindo os aspectos essenciais universais do objeto. O conceito é abstrato e geral, né? E reflete os aspectos essenciais universais do objeto. A Silveira diz que só através da generalidade, será possível construir ideias abstratas e um processo possível apenas num nível cognitivo avançado com o indivíduo, quando um indivíduo é capaz de estabelecer relações de generalidade entre os vários conceitos aprendidos. Outro autor bastante conhecido por nós é o Vygotsky, né? Cuja teoria de aprendizagem já estudamos em Psicologia da Aprendizagem, de forma breve, né? Ele defende que existem diversos níveis de conceitos, nomeadamente os conceitos que adquirirmos no dia a dia, os quais apelidou de conceitos ou conhecimentos espontâneos, e conceitos que aprendemos
formalmente na escola, que chamou de conceitos científicos. Esse autor vem acentuar a importância destes conceitos através de uma autora denominada Raquel Pereira, cuja obra é a importância dos conceitos prévios na aprendizagem da história e da geografia. As dificuldades de aprendizagem do conceito de qualidade de vida. Então, ela diz que a aquisição de uns favorece o desenvolvimento de outros, segundo a Silveira. Como ficou revisto anteriormente, verifica-se que, no universo da educação, a aprendizagem dos conceitos prévios tem correspondência com os princípios e os critérios presentes na teoria da aprendizagem construtivista. Desde a década de 60, um outro autor, David Alsobel, defendeu o desenvolvimento e desenvolveu estudos no âmbito da aprendizagem significativa, dando ênfase aos conceitos prévios e a sua fulcral importância na aprendizagem. Esse conceito assume particular interesse para os professores, na medida que Alsobel se centra na aprendizagem em contexto educativo. Esse autor defende que os conhecimentos prévios adquiridos é usado para a interpretação de nova informação e, por sua vez, para a construção de novos significados, em que a mente humana funciona como um sistema. A mente humana funciona como um sistema de processamento e armazenamento de informações, comparável à estrutura de uma disciplina acadêmica. Reis, um outro autor, diz que essa construção pessoal não se faz do zero, que o aluno não são uma tábua rasa, mas sim o resultado de uma vivência cotidiana, influenciada por diversas fontes, contextos, experiências e percepções do mundo em que os rodeia, e que, por sua vez, são adquiridas de forma espontânea, ainda que situadas e condicionadas social e culturalmente. Por essa razão, a educação escolar, ao promover o desenvolvimento cognitivo através do desenvolvimento da atividade mental do que o aluno deve, também torná-lo responsável pela sua aprendizagem, que é a única e irrepetível num dado conceito ou grupo social. Alsobel nos diz o seguinte, gente, e que os novos conceitos só podem ser aprendidos e retidos significativamente se puderem ser relacionados com os conceitos ou preposições pré-existentes. Daí que vem os conhecimentos prévios do aluno. Ele só pode adquirir, segundo Alsobel, os conceitos se ele tiver já uma pequena noção do assunto que você vai trabalhar. Então, frise-se que, Alsobel, a aprendizagem consiste no desenvolvimento de estruturas conceituais significativas. E esse diz que o aluno só integra significativamente o novo conceito na sua estrutura cognitiva se o conceito tiver relação com os conceitos pré-existentes. Então, para sintetizar, trago também um outro autor, Pedro Reis, que refere, de acordo com Alsobel, que só existe aprendizagem significativa quando os novos conhecimentos se relacionam de forma não arbitrária com a estrutura pré-existente, no entanto, em conflito com ela, né? Não entrando em conflito com ela, melhor dizendo. E que o aluno reconhece estas novas ligações entre conceitos e proposições. Isso nos traduz na diferença entre o processo de aprendizagem por memorização, lembram vocês do tradicionalismo, né? A qual simplesmente adicionava-se
arbitrariamente os novos conhecimentos sem procurar integrá-los na estrutura cognitiva existente. E esta é esquecida mais facilmente através do método tradicional de ensino. Até mesmo no método tradicional de ensino, o aluno estuda para a prova. Terminou a prova, você pergunta, o que aconteceu? O que você fez na prova em tal questão? Ele fala, não sei. Eu pus lá, eu estudei, eu já me livrei, já estou fora disso, né? Então era um tipo de ensino tradicional que durante muitos anos o Brasil teve e até hoje mesmo a gente nota alguns colegas que ainda têm muito de tradicional. Então os alunos dessa forma, desse modo, no método tradicional, entendidos como agentes ativos hoje em dia, né? E não no método tradicional mais, o método construtivista ou no socio-interacionismo, no seu processo de aprendizagem, atualmente, né? Que a partir dos seus conhecimentos prévios constrói e reconstrói os seus significados de acordo com a teoria de Althusser, através da aprendizagem significativa. Então, de acordo com a teoria da aprendizagem significativa, esta também uma outra professora chamada Isabel Barca. Ainda que direcionada apenas para o ensino de história, esta autora salienta a fulcral importância dos conhecimentos tácitos, mais ou menos elaborados, dos alunos sobre um determinado conteúdo. Seguindo a linha do pensamento construtivista, as ideias tácitas dos alunos assumem elevada importância, à medida que os alunos partem dessas ideias para aprender o novo conteúdo que lhe é proposto. Nessa perspectiva, o aluno constrói e incorpora à sua estrutura mental os significados relacionados ao novo conteúdo. Tá certo? Isabel Barca ainda salienta que nesse processo o professor não é um mero transmissor de conhecimento. Através das palavras, refrise-se aqui que os conceitos dos alunos são diferentes dos do professor. Pelo que o professor deve partir do princípio de que os alunos percepcionam o seu ambiente de modo diferente que a este lhe cabe o papel de orientador da construção conceitual dos alunos. Na sua opinião, cabe ao professor a tarefa de criar na aula situações motivadoras, ausentes nas atividades dos alunos, respeitando a metodologia própria de cada histórico e criando questões problematizadoras que desafiem o sujeito em aprendizagem a ir mais longe na sua construção do passado. Portanto, meus alunos, esta foi a aula de hoje.